Som. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Que seria de nós se não fosse a graça do Senhor, não é verdade? Se não fosse as misericórdias do nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade na explicação, na exposição em Colossenses. Nós estamos no capítulo 2 e nós vamos hoje fazer uma meditação do versículo 1 ao versículo 7. Você que estiver em pé, sentado, fique à vontade, mas abra sua Bíblia em Colossenses no capítulo 2. Nós vamos hoje falar um pouco dos versículos 1 ao versículo 7. Graças a Deus. Vamos dar continuidade à exposição da Palavra de Deus. Estamos falando um pouco sobre Colossenses capítulo 2. Vamos dar continuidade. Nós vamos meditar... Colossenses capítulo 2, versículos de 1 a 7. Amém? Bom, antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração? Feche teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero pedir ao Senhor, ó Deus, que ilumine a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender as verdades do Senhor, para que possamos ser edificados na Tua Palavra. Ajude-nos, Senhor. Santifica-nos na verdade, ó Deus. A Tua Palavra é a verdade. Que possamos servir ao Senhor com entendimento, para que o Teu nome, através das nossas vidas, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os Colossenses, capítulo 2, versículos de 1 a 7, diz o seguinte: Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos na plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo Jesus, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Versículo 4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Amém? Pode se assentar, irmãos? Meus irmãos, nós vamos continuar falando um pouco sobre Colossenses. No capítulo 2, Paulo ele vai continuar uma explicação sobre a igreja de Deus crescer em conhecimento. A igreja de Deus, ela será abundante em conhecimento de Cristo Jesus. Nesta cidade, meu irmão, especificamente nesta cidade, nas redondezas como Laodiceia e outra cidade, Hierápolis, chamada Hierápolis, que hoje nós entendemos que Colossenses é ali na Turquia, naquelas regiões ali. Nesse contexto que Paulo explicou, ele vê que existia um grande problema que a igreja poderia enfrentar. Um grande perigo que a igreja poderia enfrentar. E este perigo, ele envolve-se em ensinamentos. Paulo, ele observa que a igreja de Colossos, não foi ele quem pregou lá, mas ele recebeu informações de Epáfras, um homem, um servo de Deus. E Epáfras, ele falou de tantas coisas que a igreja estava
depois que eles receberam a palavra de Deus, eles estavam desfrutando de tantas bênçãos que Deus tinha derramado a ele. Quando eles creram no Evangelho, a vida deles mudaram. Eles cresceram em amor, eles cresceram em ações de graça, e isso foi muito bom para Paulo, isso confortou o coração de Paulo, que através da vida dele, outras pessoas foram motivadas no Senhor, tanto para pregar e tanto para viver uma vida piedosa. Irmão, só um ponto aqui. O microfone está alto. Tá não? Então, Paulo, ele entende que há uma necessidade dessa igreja que está crescendo em amor, que está frutificando na fé. Ele compreende que essa igreja poderia passar por grandes problemas, e esses problemas envolvem ensinamentos. Por causa dos falsos mestres que poderiam estar infiltrando dentro dessa igreja, Paulo, ele dá alguns conselhos, tanto reafirmando a sua autoridade como apóstolo. Ele vai explicar que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então, com isso, Paulo está dando ensinamentos para aquela igreja, para que eles crescessem em conhecimento. E Paulo sofreu muito. Paulo, ele estava preso, sofrendo, por causa da pregação do Evangelho. Paulo entendia que uma igreja que cresce em amor precisa também crescer em conhecimento. Porque uma igreja que cresce, uma igreja que frutifica em amor, é uma igreja que não dura muito tempo, porque lhe falta alicerce, lhe falta conhecimento de Deus, lhe falta estratégia, sabedoria, tudo que vem pela palavra de Deus. Uma igreja que cresce em amor é uma igreja que pode facilmente entrar nas eiras, nas estradas dos falsos ensinos. E uma igreja também que só cresce em conhecimento, que só a cabeça cresce, que cresce em sabedoria, é uma igreja que, se não tiver amor, logo vai ser um conhecimento, uma igreja que vai ter um coração frio. Então Paulo, ele está colocando em um lugar estável. A igreja precisa ter conhecimento e uma igreja precisa crescer em amor. Ela precisa crescer nessas duas áreas da sua vida. Com isso, Paulo, no capítulo 2, do versículo 1 e 2, Paulo diz que, pois eu quero que vocês saibam quão grande luta eu tenho sofrido por amor de vocês e pelos que estão em outra cidade, da cidade de Laodiceia. E por quanto não viram, quantas pessoas não viram também a minha pessoa. Eu quero que vocês compreendam que a minha vida, eu sofro aqui, mas eu compreendo que este sofrimento, ele tem frutificado, e esse fruto, vocês são ele. Vocês são esses frutos que estão crescendo. Vocês precisam compreender para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor. Paulo, ele sofria, e o objetivo de Paulo para que a igreja crescesse, a igreja precisa entender que ela precisa estar unida em amor. Uma igreja que não cresce unida é uma igreja que rapidamente se esfria, outros irmãos saem, outros irmãos se desligam, porque eles não estão crescendo junto. Eles estão querendo crescer sozinho, cada um crescer num canto. Eu quero crescer assim, eu quero crescer assado, outro eu quero crescer frito. Então ninguém pensa na comunidade, ninguém pensa no quanto a igreja pode crescer junto. E Paulo entende que ele sofria para que a igreja seja animada e estivesse unidas em amor, enriquecidos em pleno conhecimento de Deus, que é Cristo. Não tem como nós crescermos sem compreendermos as grandezas de Deus, que é Cristo Jesus. A unidade da igreja, ela é fundamental. Paulo entendia isso, Paulo sabia disso, e com isso a igreja precisaria crescer em conhecimento. Para que nós cresçamos juntos como igreja, nós precisamos olhar esses exemplos aqui e aplicar a nós, que uma igreja que cresce em amor é uma igreja que cresce. Uma igreja que cresce unida é uma igreja que cresce unida em amor. Irmãos, nós precisamos observar para que isso seja prático em nossa vida.
Toda teologia, ela precisa, para nós como crente, não só algo de escola, não só algo de faculdade. Eu conheço para mim pregar. Eu sei para mim gravar vídeos. O conhecimento da palavra de Deus, ele precisa ser um conhecimento prático, porque é isso que Paulo fala. Vocês precisam crescer em amor e em conhecimento. Nós precisamos ter isso na nossa mente, crescer em amor e crescer em conhecimento. Paulo, ele entendia que a luta dele é pelo crescimento da igreja. Ele não lutava para que os irmãos olhassem as suas diferenças e cada um ia para o seu canto, não. Essas indiferenças, essas diferenças de cada um não era o motivo deles se separarem. Eles precisariam crescer entendendo que Cristo é o motivo da sua união. O motivo da nossa união dentro da igreja é Cristo Jesus. É isso que nos faz um corpo só. E Paulo lutava pelo crescimento da igreja. Versículo 1 ele diz: pois eu quero que vocês saibam quão grande luta eu tenho por vós. O objetivo de Paulo ele compreendia que a igreja precisaria crescer. E com isso ele lutava. Ele sofria, ele pregava mais o evangelho, ele enviava cartas para a igreja serem edificadas. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui, nós precisamos fazer uma reflexão para nós mesmos. Será que a nossa luta é pelo crescimento da igreja ou é uma luta para o nosso crescimento pessoal? Será que quando você entende a batalha que Deus deu para você batalhar, guerrear, lutar, é para você crescer, é para o seu prazer, é para o seu ego cresça, ou é para que a igreja cresça? Essa era a luta de Paulo. Paulo combatia um combate para que a igreja crescesse unida em amor. O que nós vemos hoje em algumas igrejas, aqui não tem, né? Porque aqui nós somos, mas aqui não tem problemas de briga, de divisão. Pode ser que em outro lugar tenha, aqui não. Mas nós precisamos compreender, meus irmãos, que isso é normal, porque nós somos pessoas com perfis diferentes, mas o que nos une é Cristo Jesus. É isso que nos mantém nos trilhos, o entendimento que Cristo em nós é a esperança da glória. A nossa esperança ela é em Cristo. A nossa busca, a busca do nosso conhecimento, da nossa perseverança dentro da igreja, é para que nós venhamos crescer juntos. Nós precisamos crescer juntos. Se só você, no seu corpo, se só você cresce, você tem um ano todo, seu corpo está normal, aí você vai crescendo, tendo idade, mas você vê que sua mão continua pequena. Você vê que o seu pé continua pequeno de um recém-nascido, fica diferente, isso aí fica muito estranho. Quando você vai ver as suas pernas, uma perna de um menino de 6 anos de idade, e você tem um corpo de um homem de 35 anos de idade, tem alguma coisa errada. Não está crescendo junto. Há uma deficiência. Há uma deficiência. Nós, como igreja, todos nós precisamos crescer juntos. Nós temos que colocar isso na nossa mente. O nosso objetivo na igreja, não apenas nessa igreja, mas como igreja universal, mas mais aqui, como irmãos, é crescermos juntos, sem divisão, sem problemas. É assim que nós crescemos em amor e em conhecimento. Nós temos que ter um só pensamento, que é Cristo em nós. Ele é a nossa esperança. As nossas indiferenças nós debatemos, nós conversamos e brigamos, resolvemos e bola para frente. Nós não alimentamos isso. A luta de Paulo é para que a igreja crescesse unida. Essa era a luta de Paulo. Nós temos que crescer unidos em Cristo Jesus. Será que nós estamos nos esforçando para que os nossos irmãos cresçam junto conosco? Quando você olha um irmão que não está tanto se desenvolvendo, será que a sua preocupação é, será que eu posso fazer para que aquele irmão venha junto comigo, se anime e venha comigo? Quando nós olhamos o irmão que está desanimado, será que a nossa intenção é, não, deixa ele para lá, ele não tem muita importância aqui no grupo de louvor, então vamos deixar ele para lá, que nós temos outra pessoa que substitui ele. Não tem tanta importância ali o irmão B, o irmão C, porque tem pessoas que podem suprir aquela área ali. Não, irmãos, nós somos igreja, somos irmãos. Nós precisamos uns dos outros.
Isso é ser família, ser irmãos. Nós precisamos crescer, entender que a nossa batalha também é semelhante à batalha do apóstolo Paulo, de homens e mulheres que se esforçam para o crescimento de um todo. De todos temos que crescer juntos, todos nós precisamos entender essa batalha. Paulo teve essa batalha e ele compreendia que era necessário para o crescimento da igreja. E nós temos que batalhar também essa fé, batalhar também essa batalha para que nós venhamos crescer juntos. Sem rivalidade, sem inveja, sem ira, crescer em amor com conhecimento. Versículo 3, Paulo diz o seguinte, no qual estão unidos, ele está falando do mistério que é Cristo Jesus, versículo 3, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E eu falo isso, versículo 4, para que ninguém engane vocês com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Ele diz, toda a sabedoria, todo o conhecimento está onde? Está em Cristo. Existia um ensinamento que estava querendo entrar dentro da igreja, que uns irmãos se diziam mais superior que outros irmãos, e eles diziam, eu tenho um conhecimento, e esse conhecimento que eu adquiri, ele pode ajudar você também a crescer. O conhecimento que eu tenho, ele é um conhecimento superior a qualquer outro conhecimento. Eu adquiri do próprio Deus, Deus revelou para mim. Ah, então ele revela para mim também. Não, esse só para mim. Eu posso compartilhar com você. Essa heresia estava crescendo no meio dos irmãos. Esse falso ensino estava querendo entrar dentro da igreja e Paulo falou assim, você sabe que todo o tesouro do conhecimento, aonde ele está? Paulo fala, ele está em Cristo Jesus. Se você tem Cristo Jesus, você adquiriu todo o tesouro do conhecimento. Não tem ninguém que é superior a outra pessoa, não. Todo o tesouro de Deus, da sabedoria e do conhecimento está em Cristo Jesus. Se você tem Cristo Jesus, se vocês receberam Cristo Jesus, vocês têm tudo. Cristo em nós é uma esperança da vida eterna, da glória de Deus. Sejamos edificados nele. Paulo insistia, no versículo 4, Paulo insistia que eles crescessem em conhecimento. Versículo 4, digo, eu falo isso para vocês, para que ninguém engane vocês. O que o falso ensino faz? Ele engana. O que uma heresia ela faz na mente do irmão? Ela engana. Se nós estamos trilhando um caminho e chega um mentiroso e fala assim, você precisa virar ali para a direita. E o caminho é para a esquerda. Ou você precisa continuar à frente. Se você escutar um mentiroso, você vai desviar do seu caminho, acreditando naquela mentira. Então Paulo, ele queria que aqueles irmãos compreendessem que o conhecimento de Deus é fundamental para o crescimento da igreja. Então, quanto mais você conhecer sobre as verdades de Deus, quanto mais você conhecer sobre o que Cristo é realmente para nós, quem Cristo é, você vai identificar facilmente a mentira, a heresia. Se eu falo para você, se Paulo está ensinando que Cristo é a imagem de Deus, é a verdadeira expressão da glória de Deus, e você fala, não, mas nós precisamos também cultuar outras pessoas. Porque aquilo ali também é um caminho da verdade. Não, se nós temos Cristo, nós temos tudo. Não, mas aqui, vamos olhar para aqui também, vamos ser mais humildes em entender que não é apenas Cristo. Vamos interceder para a mãe dele também. Se nós não compreendermos a verdade de Deus, nós seremos enganados. Seremos confundidos. Nós vamos andar por caminhos que a Bíblia fala para nós não andarmos. Como eu disse no começo, a verdadeira teologia, ela precisa ser prática nas nossas vidas. Nós precisamos procurar ter a mente de Deus, que é Cristo em nós.
Paulo diz, versículo 5, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, porque ele estava preso, contudo em espírito estou convosco. Ele pode aqui estar falando da sua autoridade como apóstolo, né? Se ele estava com ele, essa carta era um carimbo de que Paulo estava assinando, eu estou junto com vocês, eu não estou aí presente aí, mas pode ter certeza que em espírito eu estou com vocês. No capítulo 1, quando Paulo ouve de Epáfras sobre a situação dessa igreja, Paulo imediatamente ele ora para que aqueles irmãos fossem cheios do Espírito, do conhecimento de Deus. Paulo imediatamente se alegrou. Então Paulo uniu com ele como? Em oração. Paulo uniu em oração com aqueles irmãos, mesmo com uma distância muito grande de localização. Paulo falou assim, eu estou com vocês em espírito, eu estou orando por vocês. Essa carta, ela significa que eu me importo com vocês. É uma autoridade apostólica essa carta. Então dedique-se, aplica a sua vida a tudo que você aprendeu. Ele diz, regozijando-me, eu estou com vocês em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo compreendia que aquela igreja que recebeu a palavra de Deus, recebeu a mensagem do Evangelho, era uma igreja organizada. Não era uma igreja bagunçada. A ordem era o quê? Obedecer os ensinamentos dos apóstolos, entender sobre o Evangelho e se dedicar a isso. E Paulo queria que eles se aprofundassem mais no conhecimento de Cristo. Ele se alegrava porque ele via que aqueles irmãos eram homens dedicados, eram mulheres dedicadas e eles eram firmes em Cristo. No versículo 4, meu irmão, a preocupação de Paulo é para que eles ficassem alertas quanto aos falsos mestres. Nós temos que nos alertar. Nós temos que alertar uns aos outros. Se você vê que o seu irmão está indo a caminhos para um falso ensino, alerte a ele. Ah, mas eu não sei como, eu não tenho muito conhecimento da Bíblia, então procure conhecer. Ah, mas eu não gosto de ler a Bíblia, procure ler então. Seja cheio do conhecimento de Deus. Eu não tenho prática, então procure começar a praticar, para que você seja uma ferramenta nas mãos do Senhor para tirar o seu irmão da presa dos falsos mestres e colocar no caminho do Senhor. Você pode ser uma ferramenta. Se você é usado por Deus, você pode ser mais ainda. Ser um instrumento que guie o povo de Deus no caminho certo, no caminho da verdade de Deus. Paulo sabia que aqueles irmãos poderiam estar fragilizados se eles não crescessem em conhecimento, se eles não crescessem em sabedoria de Deus. Versículos 6 e 7, nós estamos falando de aplicações teológicas práticas. Aplicações práticas. Versículos 6 e 7, depois que Paulo fala sobre que eles fossem cheios do conhecimento, crescessem em amor e conhecimento, Paulo fala no versículos 6 e 7, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Olha que interessante, meus irmãos. Quando Paulo, ele fala, vocês receberam a Cristo Jesus, vocês estão alegres, vocês estão frutificando agora, todas as regiões vizinhas da sua cidade sabem que vocês se converteram, vocês agora entendem que Jesus é o Cristo. Quando nós falamos Jesus Cristo, parece que é o nome e sobrenome, né? Nós agimos com tanta naturalidade. Só que Paulo, se nós procurarmos, se nós vermos aqui com bastante atenção, Paulo está mostrando para eles assim, ó, como vocês receberam a Cristo Jesus. Vocês receberam Jesus, o Messias. Vocês creram que Jesus era o Messias prometido. Cristo Jesus, além dele ser o Messias prometido nas Escrituras, ele continua dizendo, o Senhor. Ele não é apenas o Messias que iria ser enviado, ele é o próprio Deus enviado. Cristo Jesus, o Senhor. Como vocês receberam,
como vocês creram nele, como vocês tiveram a certeza absoluta que ele era o Messias, e não apenas o Messias, mas o próprio Deus encarnado, ande nele. Tenham uma vida constante. Como vocês creram, receberam a Cristo Jesus. Como você foi, quando você arrependeu dos seus pecados, aceitou a Jesus, recebeu a Jesus, orou aqui na frente, chorou aí no banco, recebeu, e assim a sua vida foi transformada e você começou a ser alguém atuante nos trabalhos da igreja, foi atuante lá no seu bairro, lá no seu serviço. Paulo fala, continue andando nesse mesmo propósito. Não desanime. Continue andando nele. Ele é o Messias, ele é o seu Deus, ele é o seu Senhor. Você não pode ficar desanimado na sua caminhada. Por isso que você precisa crescer em conhecimento e crescer em amor, para que você seja fortalecido no Senhor. Já que vocês receberam a Cristo, continue andando nele. Continue perseverando no ministério que Deus colocou nas suas mãos, no chamado que Deus tem para você, no trabalho que você tem na sua igreja, lá na sua casa, evangelizando os seus vizinhos, pregando para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Continue perseverando. Continue andando nele, porque vocês receberam ele. Não desanime. Continue andando nele. E de que forma? Versículo 7. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como vocês foram ensinados, abundando em graça. A nossa fé, ela precisa continuar hoje, como foi no primeiro dia da nossa conversão. Como foi no primeiro dia. E você sabe como foi no primeiro dia. Você sabe o tanto que você se alegrou. Você sabe como você começou a querer ler a Bíblia mais, começou a vir aos cultos, aprender novos hinos. A sua vida mudou. Se hoje o estado da sua vida espiritual ela é diferente, meus irmãos, volte para Cristo. Volte àquilo que você era no primeiro dia. Ande nele, arraigados e edificados nele. Paulo usa essa expressão de uma raiz profunda e uma construção de um alicerce, arraigados e edificados nele. Um crente, ele cresce com fundamento. Por isso que Paulo sempre ele vai frisar, cresçam em conhecimento, cresçam em sabedoria. Toda a ciência, todo o entendimento está em Cristo. Cresça em Cristo, cresça em conhecimento. Não apenas em amor. Porque se você crescer apenas em amor e deixar o estudo, e deixar a leitura, e deixar a teologia para um lado, você vai ser uma presa fácil para os falsos mestres. E logo esse amor vai se esfriar. Se você crescer só em conhecimento, só em teologia. Por isso que muitos falam, a teologia esfria o crente. Realmente, se esse crente não amar o que ele lê, não amar o que ele estuda, não amar a palavra de Deus, será apenas algo de escola. Será apenas um conhecimento que ele vai ter, como qualquer outro que ele pode ter. Se você só ter a teologia e não ter a prática da teologia, você será uma presa fácil. Nós seremos uma presa fácil. Por isso que Paulo fala, se você agora recebeu a Cristo, Jesus, o Senhor, andai nele. Andai nele. Seja edificados, arraigados, enraizados e confirmados na fé, assim como vocês foram ensinados, assim como Epáfras chegou aí e pregou para vocês sobre Cristo, sobre o Evangelho, e vocês receberam Jesus, agora cresçam em conhecimento. Sejam maduros na fé. Vocês precisam amadurecer na fé. Vocês precisam crescer e parar com essas picuinhas. Por isso que ele fala aqui, no versículo 2, vocês estão unidos em amor, crescendo em união com amor, com o propósito de que todos cresçam, todos sejam edificados. Um crente maduro, ele aplica-se à palavra de Deus. Ele não apenas estuda a palavra de Deus, ele pega o estudo da palavra de Deus e ele coloca na sua vida como uma armadura.
eu preciso andar com isso no meu peito, na minha mente, no meu coração. Nós precisamos nos desenvolver, crescer em conhecimento, no conhecimento da palavra de Deus. Crescer enraizados e edificados em Cristo. Amém, meus irmãos? Nós vamos fazer uma oração. E eu queria em especial pedir a você que um dia, quando você confirmou a sua fé, aceitou Jesus, levantou a sua mão, recebeu a Cristo, você foi uma flecha, um leão na obra do Senhor. Hoje você pode estar desanimado, enfraquecido, longe dos caminhos de Deus. Entenda que se você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, se você crê que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras, eu quero pedir para você andar nele. Não comece amanhã, comece hoje. Hoje você precisa abrir as gavetas da sua vida e tirar todas as meias sujas, todos os problemas e andar no Senhor. Crescer em conhecimento. Faça comigo essa oração. Vamos orar. Senhor Jesus, ó nosso Pai, nosso Senhor, nosso Mestre, ajuda-nos, Senhor, a crescer em conhecimento. Ajuda-nos a ser edificados no Senhor pela Tua santa palavra. Ajuda-nos a ser fortalecido no Senhor. Senhor, aquele mesmo desejo que nós tínhamos quando cremos e hoje é diferente, Senhor, aviva o nosso coração. Desperta-nos na obra do Senhor, para que venhamos a crescer unidos no Senhor. Crescer unidos como igreja, crescer em amor, crescer em conhecimento, que a nossa vida seja um instrumento para o crescimento do nosso irmão. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos a crescer em conhecimento, ajude-nos a crescer, a andar no Senhor, enraizados, edificados no Senhor, confirmados na fé, como diz a Tua santa palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus. Nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.